Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso App Python, o C Programa e o Google Scala. Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais na parte de banco de dados. Eu vou falar sobre relacionamento entre entidades do banco de dados. Nessa aula, a gente vai ver, na verdade, a gente já viu a propriedade key quando a gente deletou uma entidade numa aula anterior, mas nós vamos ver o key property, que funciona se fosse no mundo SQL como se fosse a chave estrangeira dentro do banco de dados do App Engine. Eu vou mostrar para você um relacionamento de N para M, a gente vai fazer esse exemplo. Relacionamento de N para M é o exemplo mais difícil, mas é de propósito, porque depois a gente vai utilizar umas bibliotecas que vão auxiliar a gente a fazer a fazer o código desses relacionamentos, tá? E para fazer esse relacionamento eu vou utilizar uma classe arco. Então eu tinha criado antes, tinha herdado da classe nó, e agora eu vou utilizar a classe arco para fazer esse relacionamento, onde o lado n pode ser a origem e o lado m o destino no nosso banco de dados. Tá? E a gente vai salvar, fazer o exemplo de salvar primeiramente nessa videoaula e depois a gente vai recuperar as entidades através desse relacionamento. Então, qual que é a ideia? Eu já estou aqui com o projeto rodando. A ideia é que nós estávamos fazendo, nós fizemos no CRUD a tabela de livros, né, onde eu conseguia salvar livros. Mas até então a pesquisa que ele fazia aqui era genérica, uma pesquisa qualquer. E o que eu quero fazer agora? Eu quero criar um relacionamento entre, por exemplo, a entidade do usuário logado com o livro, de forma que o usuário logado, o usuário que está cadastrando o livro, vai, por exemplo, passar a ser o autor do livro ou o dono do livro. Eu vou criar esse relacionamento, então, entre o usuário logado e entre essa minha entidade que representa o livro. Beleza? Bom, então, tudo começa aqui no nosso código. Eu só dei uma organizada, deixei aqui as funções que tratam as requisições HTTP aqui em cima e os modelos aqui separados, tá? Apesar que o salvar ainda está aqui, é bom esse salvar ficar acima aqui dos formulários. Cadê? Dos modelos aqui. Beleza. Isso, agora sim. Então, eu tenho a parte de modelo, que na verdade só tinha o livro por enquanto, e tinha a parte de formulários que a gente tinha utilizado. Tá? E o resto eram as funções de CRUD que nós tínhamos utilizado. Bom, mas se eu quero então criar um relacionamento, como eu faço isso? Então a ideia é o seguinte: eu tenho que criar, como se fosse no relacionamento N para M num banco de dados SQL, eu tenho que criar uma tabela intermediária que relacione usuário com livro. Como eu faço isso? Aqui eu herdei de nó, tá? Do pacote GuyGraph. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou herdar da classe arco. E vamos dizer que esse relacionamento eu vou indicar quem é o autor então do livro. Onde por enquanto eu só vou colocar o autor com o usuário logado, mas do jeito que eu estou modelando aqui, eu poderia ter um livro com vários autores e um usuário podia também ser autor de vários livros. Então, relacionamento de N para M. Então, eu crio, por exemplo, eu vou chamar de autor arco, porque vai ser um arco ligando essas duas, vamos dizer, essas duas entidades. E eu vou herdar da classe arco, também do pacote GuyGraph. Tá? Então, tenho esse caso aqui, esse elemento aqui. A origem vai ser, o que eu vou colocar como origem vai ser o autor, então, efetivamente, desse livro. Como a gente não sabe qual é o tipo desse autor e eu não quero, por enquanto, falar qual é o tipo desse autor, a origem eu vou deixar indeterminada, de forma que eu vou poder colocar qualquer chave estrangeira como sendo a origem, mas eu vou colocar só de usuário. E o destino, eu vou dizer destination, né, o destino vai ser quem? Vai ser uma chave estrangeira para esse meu livro aqui. Tá? E como eu sei, eu conheço esse modelo aqui sendo livre, então para o destino eu vou definir uma chave para esse cara. Como eu faço isso? Vou lá na minha propriedade, então é uma outra propriedade do pacote NDB, que chama KeyProperty. Né? Então toda entidade que eu salvo no banco tem uma key, e para você
colocar, digamos, como se fosse uma chave estrangeira, você utiliza o keyProperty, onde você pode, se quiser, definir qual é o tipo da chave estrangeira, nesse caso aqui uma chave de livro, e, por exemplo, vou deixar aqui como required igual a true, é obrigado a colocar a chave. Detalhe, isso aqui, colocar o tipo é opcional. Se você não colocar, você vai poder relacionar qualquer coisa aqui. Quando eu coloco o book, somente eu vou poder relacionar nos meus elementos aqui, no destination, somente entidades de livro e não outras entidades, beleza? Como eu não defini a origem aqui, deixei a origem sem definir, e ela está definida pela classe arco, então lá ele está genérico. Eu vou poder colocar qualquer coisa como sendo um autor, então, do livro. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho um relacionamento N para M, onde eu tenho duas chaves. Vou até escrever aqui o origem, para ficar explícito o que eu estou falando. Ó. Então, se eu não colocar nada, eu vou poder colocar aqui qualquer chave. Ó. Beleza? Então, tem um relacionamento N para M com essas duas chaves apontando para os links, ou seja, esse daqui aponta quem é o autor do livro e esse daqui aponta o livro do qual esse cara aqui é o autor. Então, qual é a ideia? A ideia é, na hora que eu for salvar esse livro, eu quero atrelar esse livro salvo ao usuário logado. Então, a primeira coisa que eu preciso é acessar o usuário logado. E se você lembrar dessa videoaula anterior sobre o usuário logado, você consegue acessá-lo através da propriedade underline logged user. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, o logged user é uma entidade completa, só que eu preciso só da chave dele para criar aqui o meu arco na hora de salvar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a chave de usuário. Então, vou pegar a chave de usuário, que é a do usuário logado. Então, vou lá e pego a chave desse usuário. E eu vou precisar também da chave do livro. Ou eu chamo também um book key aqui embaixo, ou eu já te digo que o resultado da chamada de um put é a própria chave do livro. Então, chave do livro é igual a isso daqui. Então, o método put ele já retorna como resultado dele a própria chave desse livro aqui. Então, com as duas chaves em mãos, o que eu vou fazer? Vou criar da mesma forma que eu criei o book aqui, né? Antes, eu vou setar a propriedade de origem como sendo a chave de usuário e a propriedade de destino como sendo esse livro. Então, eu vou criar aqui um arco novo, na verdade, autor arco, né? Então, autor arco vai ser igual ao autor arco, onde a origem é justamente a minha chave de usuário e o destino é a chave do livro. Feito isso, salvo esse relacionamento no banco. Beleza? E assim, então, está criado o relacionamento. Tá? Criei o arco e na hora de salvar o livro, em vez de salvar simplesmente no banco, para ter que recuperar, eu indiquei quem é o autor do livro logo antes de salvar como sendo o usuário logado. Tá certo? No próximo vídeo eu vou te mostrar como retornar, como pesquisar pelos livros desse usuário logado específico. Beleza? Vou gravar aqui outro vídeo então.